primeira grande divisão: direito público e direito privado. E depois, subdivisões, dentro de uma lógica de compreensão, de produção de saber, de especialização, que a gente vai reproduzindo. Porque você tinha o direito comercial, você tem o direito empresarial, aí vai, né, vai tornando o foco cada vez menor, até chegar àquela situação. Você é o quê? Eu sou especialista em compliance. Eu sou especialista em compliance. Você pode me dizer alguma coisa de títulos de crédito? Não, título de crédito não é comigo. Eu sou especialista em compliance. Compliance é a famosa história, né, do camarada que vai, tá com dor no ombro, vai lá no médico e erra o andar e senhor, tô com um problema aqui no ombro esquerdo. Não, ombro esquerdo eu não vou andar, como eu tô fulano. O meu é ombro direito. Então a gente vai... o processo de disciplinamento é um processo que Vinícius aqui, Yuri, o próprio Ricardo, Rafael, você é mestre, professor? Mestre. Marcelo, quem fez mestrado e doutorado. Se bem que a USP é meio disciplinada, né? A USP é disciplinada, né, mano? Né, Vinícius? A USP é disciplinada. Na pós-graduação, não há disciplinas, em geral. Quando há disciplinas, há problemas na pós-graduação. Quando há disciplinas na pós-graduação, há problemas na pós-graduação. Porque exatamente, não sendo fenômeno jurídico natural, você aprende, você que não tem a experiência do conhecimento dele, o aprende de maneira disciplinada, como o menino, a menina, que está ali no início para separar as coisas, para organizar as coisas, para sistematizar as coisas. Mas entende que aquela é apenas uma maneira de você organizar. Que o fenômeno em si, como no exemplo dos Makushi, eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe material também dos Estados Unidos sobre processo de empresas, processo criminal de empresas. Eu trouxe também uma outra referência sobre restauratividade penal. Todas essas experiências, elas não cabem em disciplinas. Elas não cabem, elas fogem. Hoje a grande dificuldade que os nossos juristas do processo penal têm é explicar a colaboração premiada. Por que há a dificuldade? Porque foram adestrados a pensar disciplinamente. Se você tem que encaixar a realidade numa roupa, numa vestimenta, você vai ter problemas. Porque a realidade é com cada um de nós. Ela não cabe exatamente naquela roupa. Ela não cabe exatamente naquele modelo. Daí que o saber jurídico, ele vai desafiar a nossa capacidade de compreensão das experiências. Isso se chama epistemologia. Isso se chama epistemologia. Não à toa, numa importante obra do processo penal ocidental, Direito e Razão, Luiz de Ferraioli inicia a abordagem trabalhando com epistemologia. Posso não concordar com os caminhos epistemológicos que ele propõe, mas não posso discordar dele, como não discordo de Thomas Hobbes, como não discordo de John Locke, como eu não discordo de todos os que vieram antes e que pensaram que antes de eu mergulhar nesse universo que é o universo que eu quero conhecer, eu tenho que me aparelhar para conhecer. Eu tenho que me aparelhar para conhecer. O disciplinamento que o direito vai impor há uma sequência de livros do Boaventura de Souza Santos e dois mais antigos, o finalzinho do primeiro e início do segundo, vão tratar desse Boaventura sociólogo, que em determinado momento vai olhar para os fenômenos jurídicos, vão tratar um pouco disso pelas mãos de Alice, final de Pelas Mãos de Alice, e o início do livro que tem como subtítulo
contra o desperdício da experiência. Lembra do título? Crítica à razão indolente. Crítica à razão indolente. E ali você tem o percurso crítica à razão indolente, pelas mãos de Alice, e crítica à razão indolente. Você tem o percurso no Ocidente da constituição das disciplinas jurídicas, de como elas vão ocupar um espaço nos ambientes universitários e como isso vai fazer um condicionamento, né? Porque produção de saber é isso. Produção de saber jurídico não difere. Depois eu vou falar de um cara chamado Joseph Haas, que é um cara também a ser lido. Então, como conhecer? O que eu quero conhecer, afinal de contas? Rafael, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: quando eu quero estudar direito processual penal, o que, afinal de contas, eu quero estudar? O que eu pretendo conhecer? Eu pretendo conhecer. Quando eu leio a relação jurídica processual se distingue das demais relações de direito por outra singular característica que contribui em grande parte ao desconhecimento da natureza da relação jurídica contínua. O processo é uma relação jurídica que gradualmente se desenvolve, ali tem um trecho está errado, depois tem que corrigir, passo a passo. Enquanto que as relações jurídicas privadas, que constituem a matéria do debate judicial, se apresentam como totalmente concluídas, a relação jurídica processual se encontra em embrião. Este é um trecho inicial da teoria das exceções processuais, dos pressupostos processuais, 1868, Oscar von Bülow, talvez a obra fundante do pensamento do processo dessa matriz continental europeia. Se eu ler só isso, como foi lido durante muito tempo pelos processualistas de muitos lugares do mundo, também do Brasil, eu vou... o que eu vou disputar ali, lendo só esse texto? Eu vou disputar um conceito do processo. Então eu quero conhecer o processo. Para conhecer o processo, eu tenho que me aparelhar conceitualmente. Eu tenho que ter um conjunto de conceitos que não podem ser meus. Qual o sentido de ter um conceito meu? Esse conceito tem que ser partilhado. Então, no saber, os conceitos são conceitos partilhados. Tem que partilhar um conceito, o que é uma segurança. O que é uma segurança, porque, digamos, do ponto de vista epistemológico, me protege contra a ilusão e o erro. São categorias da epistemologia. E protege contra a ilusão e o erro. O compartilhamento dos conceitos ele é fundamental. Mas eu vou olhar para aquele objeto. Então ele quis. Eu posso pensar isso 100 anos depois, entre os professores da UERJ. Havia também José Carlos Barbosa Moreira, que eu já mencionei aqui, e sustentava o processo com relação jurídica. Mas quando eu volto no tempo, lá em 1868, e tento entender o que se passava com Oscar von Bülow, e por que ele vai escrever isso, quando eu historicizo a produção do conceito, eu vejo que ele está menos preocupado com a relação jurídica, o processo como relação jurídica, e muito mais em instituir o processo em substituição a outras práticas. A argumentação jurídica ali, ela vai ter uma função. Ela está disputando. As argumentações jurídicas disputam definições. Elas disputam definições. E ao disputarem definições, elas disciplinam. De que maneira elas disciplinam? Demarcando o objeto. Eu demarco o objeto. Vamos ficar com o Brasil. Vamos ficar com o Brasil. Quais são os nossos limites? Quando eu aprendi era assim, né? Do Oiapoque ao Chuí. Correto? Você que é lá do Rio Grande do Sul, por favor, Ricardo, me ajude. Como é que é aquela história lá dos gaúchos com os uruguaios? O que era Brasil, o que não era Brasil? Lembra? Você aprendeu isso no colégio, não aprendeu? Explica isso pra gente um pouquinho. Eu não posso
falar isso, né? Justo porque... Calma, não tô do movimento emancipatório. O fato, assim, eu ia falar um pouquinho disso na fala de amanhã, mas toda a construção da cultura cisplatina, ela vem do Martim Fierro. Exato. Vem pelo Gauche, né, pelo Marginal. E de fato o Brasil era muito mais próximo pela colonização, o Rio Grande do Sul, pela colonização espanhola, do que efetivamente de Portugal. Então, inclusive hoje, se vocês forem... Gaúcho. O Gaúcho. O Gaúcho. Se vocês forem num jogo, seja do Inter ou do Grêmio, vocês vão escutar o hino do Rio Grande do Sul, que é o único cantado. Isso dá margem um pouco para esse sentimento de despertencimento ao Brasil. E mais de pertencimento à cultura gaúcha, né? Exato. Mas eu ia falar um pouco disso, mas agora já falei, então já tá falado. Mas tem razão. Exato. Não, e que limite é... Diga, para, Marcelo. A nossa Catalunha. Com a exceção que a votação não foi suspensa, foi impedida, né? A votação, teve uma votação, tem um 20 mil foram lá, chamado Sul é Meu País. É melhor ter que ter a prisão preventiva dele. Não, ele não... Não, eu tenho uma... Ele é, a visão dele é diferente. É verdade. Mas eu tenho um amigo, mas é verdade, é um amigo mesmo, que faz parte do movimento. E vocês estão imbecil. Ricardo está sendo gravado no YouTube. Então você fala, tem um conhecido, que ele imagina que é outra pessoa. Porque daí talvez ele não vai mudar de ideia, não adianta nada mesmo. Certo. Mas ele é adiante. E essa, aí voltando um pouquinho, e isso é importante, porque eu estou trabalhando, eu acabo trabalhando em vários níveis. Para poder trabalhar com processo penal, você tem que trabalhar em vários níveis. Você trabalha com um nível mais sofisticado epistemológico, a gente vai falar um pouquinho disso. As próximas aulas, prometo a vocês, segundo tempo de hoje e amanhã, a gente vai falar de prova penal, mas eu não posso deixar de falar do que eu vim falar, porque é a primeira vez que eu estou tornando públicas essas ideias. Então, vocês são um auditório que está ouvindo pela primeira vez essas reflexões em qualquer auditório. Tá? Então tem um sentido. Então você tem uma sofisticação ali da questão, digamos, conceitual das regras, das normas, mas existem outros elementos, são elementos históricos. Quando eu estou trabalhando com a Sabinada, a revolta dos malês e a balaiada, e como isso foi, como essas revoltas, no período de disputa pela integridade ou desintegração do Estado brasileiro entre impérios, na regência, foi definidor de vários institutos jurídicos com a feição que eles têm hoje, incluindo aí o Tribunal do Júri. Então, isso eu não vou avançar, isso eu também não vou explicar, mas o que eu quero é que vocês entendam que estas pesquisas são fundamentais. Que uma categoria, que um importante instituto jurídico como o Tribunal do Júri, ele não se explica sem elementos históricos de uma disputa entre o poder central e as forças liberais do norte e do sul do país e a revolta dos malês na Bahia e a Sabinada e esses enfrentamentos. Então as categorias jurídicas, elas não se constituem, elas não são, não há esse saber na área das ciências sociais, o saber matemático, uma abstração, e eu da abstração eu extraio um princípio do contraditório. Elas se constituem de um conjunto de forças e elementos, e a abstração é o processo que vem depois. Porque como eu não vou trabalhar com o contraditório do João, do Ministério Público contra o João, eu necessito da abstração. Ela só é conceito pelo seu caráter universal. Mas antes de ser universal, ela foi particular. E para ser particular, eu tenho que historicizar. E eu não tenho como historicizar sem conhecer a história. Então, voltando rapidinho, dois pontos históricos
naquela trajetória que eu falei da Itália, por que há a virada? Eu não conto por que há a virada conservadora do judiciário do primeiro grau italiano. Há a virada que eles controlam as brigadas vermelhas, eles conseguem controlar as brigadas vermelhas, mas há a expansão do fenômeno mafioso. E a expansão do fenômeno mafioso gera uma reação moralizante daquela justiça de primeiro grau. Por isso há essa virada. E essa questão que eu coloquei do Rio Grande do Sul. Eu tenho que entender o fenômeno das missões. Eu tenho que entender aquele período da ocupação jesuítica. Mas para o meu exemplo aqui, o que eu quero dizer é que nós poderíamos hoje ter o final do Brasil em Montevidéu, ou o final do Brasil em a última cidade lá de Santa Catarina. Isso é arbitrário. Limites são... eles não são totalmente arbitrários. Eu falava isso para um grupo de graduação ontem, lá na UFRJ. Tem que ter muito cuidado com as palavras que nós empregamos, porque eu falo pensando uma coisa, vocês escutam, porém, não é que seja arbitrário, é artificial. É artificial. Então eu não tenho como impedir o fluxo do gáudio naquela região, porque eles compartilham o mate, eles compartilham as roupas, o gosto pela carne, o cheiro, a música, as tradições. Isso, quando eu trabalho com conceitos jurídicos, é a mesma coisa. Só para dar um exemplo, eu não tenho condições hoje de pensar o processo penal sem o direito penal. Nesse caso dos Macuste, eu não tenho condições de pensar o direito processual penal sem entender o que é um crime culturalmente motivado, que é uma categoria do direito penal. Então não adianta o direito penal e o processo penal fixarem rígidas e artificiais fronteiras dos seus conceitos, porque na experiência, quando os Macuti se reúnem e dizem entendemos que ele é responsável e está sancionado assim, eles não dizem entendemos que ele é responsável porque ele é responsável. Entendemos que ele é responsável por alguma coisa, por algum fato que ele praticou. Como o exemplo Macuste é bom para todos nós também. Eu, há 2 anos lá em Salvador, contra professores de processo penal, dizer, olha só, se pretendes estudar prova penal sem ter noção do que é ação neutra no direito penal, estás perdendo o seu tempo. Você não vai estudar a prova penal, você vai redecorar tudo o que se disse de prova penal ao longo do tempo em que, quando saem esses meninos, essas meninas da graduação vão trabalhar, não reconhecem no foro, não reconhecem numa delegacia de polícia. Então, essa comunicabilidade dos elementos tem a ver com o fato de estarmos lidando com experiências. Então, precisamos dos limites? Claro que nós precisamos dos limites para essa organização até metodológica nossa. Mas nós não podemos imaginar que esses limites limitem a realidade. Eles organizam o nosso pensamento. O nosso patrimônio conceitual, os nossos conjuntos de conceitos, eles nos ajudam a pensar. Eles nos ajudam a organizar as coisas. Como é que está aí? 3h30. Até aqui eu posso avançar mais? De verdade? Há uma característica comum entre os humanos. Os humanos contam histórias. Isso é fundamental para o estudo do direito, isso é fundamental para a epistemologia. E lá, no final, já falávamos, o Yuri fez um curso comigo de prova penal no Rio de Janeiro, sabe que isso é fundamental também, né? Como é que é no ombro direito, né? Esquerdo. Isso é fundamental para o estudo da prova. Os humanos contam histórias. Temos um sítio arqueológico lá no Piauí. Conhecem? Aí tem lá, né, as pinturas. Qual é a função daquelas pinturas?
Elas estão contando histórias. Por que nós humanos contamos histórias? 1. 2. Como nós contamos histórias? Gabriel Garcia Marques, ele é reconhecido internacionalmente com a merecidíssima premiação de 100 anos de solidão. Genial. Um livro genial. Kafka já havia feito, outros tantos, mas acho que na dimensão, com as dificuldades que o Gabriel faz em 100 anos de solidão, ele faz. E 100 anos de solidão é um livro estranho, né? Porque está no presente, vai para o passado, vai para o futuro. É uma confusão danada. Não sei se vocês lembram. Eu me lembro quando eu li 100 anos de solidão. Está no YouTube, né? Posso dar uma puxada de salva. Vou passar 3 dias longe da minha mulher. Né? Tenho o direito de puxar o saco dela, né? Vocês me autorizam? Posso? Como é que eu li 100 anos de solidão? Eu lembro que eu era dogmático, né? Aprendi, olha, ação penal é isso, o processo é aquilo, né? Eu era todo dogmático. Então lá atrás, quando eu conheci a Gisele, vai mandar para ela, Marcelo, por favor, mande para ela e para Juarez Tavares. Juarez Tavares implica com o fato de eu ser feliz com a Gisele. É um caso sério, Juarez Tavares é um caso sério que tem que ser investigado. Mas, voltando aos pontos, aí eu tô todo organizado na vida, pego lá 100 anos de solidão aqui. 100 anos de solidão, 100 anos de solidão. Fui lá, leu a primeira página, a segunda, a 10ª larguei. Aí todo mundo, Gabriel Garcia Marques é o máximo, por lá eu pegar 100 anos de solidão novamente, 15 páginas, larguei. Aí comecei a namorar, me apaixonei por ela, vamos para Porto Seguro, vamos para Trancoso. E ela leva lá o raio do livro que ela carrega para tudo quanto é lugar do mundo, né? 100 anos de solidão. Começamos a namorar, né? Você tem que fazer bem, né? Aí ela, você gosta de 100 anos de solidão? Prudente, porque eu já não era muito menino. E você? Olha só, eu adoro e não há a menor possibilidade de eu namorar alguém que não gosta de 100 anos de solidão. Imagina o sofrimento do Vinícius. Eu olhando aquele catatal, eu não tinha conseguido passar da página 15. Tá? Eu falei, mas eu tenho dificuldade. Vamos ler juntos. Começamos a namorar lendo juntos na praia de Trancoso, 100 anos de solidão. E ali eu descobri a genialidade do Garcia. Depois que eu sou parecido com a Fran, obsessivo, li todos os demais livros do Gabriel Garcia Marques. Porque aí já é um problema de doença. Mas num determinado momento é um bom dia lá na frente do pelotão de fuzilamento, né? Aí ninguém atira, não tá ali, acaba ali, aí volta ali 30 anos depois, né? Você fala, como é que o raio desse infeliz escapou do, né? Esse jogo, mas vamos voltar para a narrativa. O Gabriel Garcia Marques ele faz esse jogo, mas como é que são as narrativas? Elas são assim, por que ele impressiona? Por que Kafka impressiona? O que eles fazem de diferente desse narrar humano nosso que até hoje nos faz ir ao cinema, ler um livro, assistir televisão, assistir novela, assistir uma série, viver com as narrativas, produzir narrativas. Nós aprendemos isso no início do ensino fundamental. Qual é a estrutura de uma narrativa? Introdução, desenvolvimento e conclusão. 100 anos de solidão surpreende porque ele quebra uma certa lógica cronológica da narrativa. Mas ainda assim ele dá uma ordem. Você tem uma ordem, no final você compõe uma ordem. Nós vivemos num mundo que essa é uma opinião de muitos teóricos com a qual eu concordo. E, portanto, é a base da minha reflexão. E da reflexão de inúmeros outros teóricos. Nós vivemos num mundo que não tem ordem. Nós conferimos ordem ao mundo. Nós organizamos as coisas para que tenhamos condições de entendê-lo. Então, nós organizamos a nossa experiência, organizamos a nossa experiência de tal modo que ela se torne compreensível. Para que ela se torne compreensível, nós introduzimos uma espécie de
determinante temporal que vai fazer com que as coisas façam sentido para nós, não que elas sejam exatamente assim. Isso vai ser muito importante amanhã, no final do nosso encontro, quando falarmos da dimensão narrativa da prova, da inferência da melhor explicação, conceitos de narração, disputas de histórias no campo da prova. Isso vai ser muito importante entender isso. Mas também na base, na epistemologia, é fundamental. Ele é fundamental. Porque ele vai estabelecer uma ordem. A ordem dele, a ordem que o Oscar von Bullock está estabelecendo, ele está estabelecendo num mundo em que a Alemanha vai se unificar. A Alemanha vai se unificar. Ela tem necessidade de se unificar para concorrer com as outras potências ocidentais europeias. Essa unificação implicava em uma burocratização, que era incompatível com a coexistência de formas diferenciadas de arbitramento de responsabilidade. O que ele faz ali é tornar invisíveis as demais formas de arbitramento de responsabilidade. Quando nós denominamos processo, falamos direito processual penal, e é um grande desafio, Ricardo, na construção dos currículos das faculdades, porque depois você não sabe onde enfia juizados especiais criminais, né? Aí vai e apela para o professor de prática forense, ele é que vai, no final das contas, tentar ali fazer uma compatibilização das coisas, que se torna mais difícil agora com a mediação e a restauratividade, e vai se tornar mais difícil quando eu colocar aqui as questões tanto relacionadas ao direito penal econômico como aos crimes culturalmente motivados, porque lá na disputa de lá, quando ele invisibiliza outras formas e diz processo é isso, é como se nós tivéssemos apagado da memória que processo é apenas um método entre tantos métodos de definição de responsabilidades. Nós disciplinamos alguma coisa para poder entender essa alguma coisa, mas não apenas para poder entender essa alguma coisa, para poder agir em função desse entendimento dessa alguma coisa. E ao fazer isso, deixamos de fora um universo de práticas e um correspondente universo de conceitos que efetivamente não podem ficar de fora. Como aqui. Vou caminhar para fazer um intervalo, porque aí vai embalar depois, vai ficar mais complicado do que já está. Esse cara é um dos maiores gênios do Brasil. É um dos maiores gênios do Brasil, assim. Dá para aparecer quem é ali? Gilberto Gil. Vocês já leram a letra dessa música? Pô, um cara que faz uma música sobre física quântica, ele é absolutamente genial. Depois, no intervalo, quando toma café, baixa a letra da música, lê a letra inteira. Combinado? Vamos ler a letra inteira. Mas mais do que a genialidade, mais do que fazer letra de música sobre física quântica e torná-la uma poesia, ele vai dizer algo ali que muitos de nós desconhecemos. Pensamento em chamas, inspiração, arte de criar o saber. Essa frase, Marcelo, arte de criar o saber. Arte de criar o saber. Yuri, que frase pode definir melhor a epistemologia do que arte de criar o saber? Arte, descoberta e invenção, essa frase ela não está solta ali. A arte, descoberta e invenção tem uma relação com a frase que vem abaixo dela, com as duas que vem abaixo dela e que são inspiradas desse cara chamado Platão.
esse outro cara chamado Aristóteles. Então, voltando aqui. É uma letra sobre física quântica inspirada em Platão e Aristóteles. Não é inspirada em Platão e Aristóteles. Inspirada na epistemologia clássica de Platão e Aristóteles. Arte, descoberta e invenção são hierarquizações que Aristóteles estabelecia para o conhecimento. Metafísica 1. Metafísica 1. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. República. O mito da caverna. O mito da caverna. Depois segue a letra, porque uma dica. Aqui eu tenho uma. Ele vai colocar aqui uma concepção de epistemologia. Mas vai dar um salto, porque ele vai para física quântica. Ele vai, Yuri, trabalhar com filosofia analítica na segunda parte da letra. Ele vai trabalhar com filosofia analítica na segunda parte da letra. Ele vai sair de uma concepção do saber para uma outra forma de concepção do saber. E todas elas são importantes. Quando a gente olha, quando a gente marca a gente define. Eu vou estudar direito processual penal. Eu vou estudar investigação criminal, ação penal, processo, medidas cautelares, validade e invalidade, teoria da decisão, meios de impugnação, ações autônomas de impugnação. Nós estamos limitando o espaço do conhecimento, do arbitramento de responsabilidades. Nós estamos na condição da contemplação. Eu vou depois voltar com o mito do Platão, tá? A passagem da República, do mito da caverna, para depois a gente passar para a física quântica. E aí, o Makushi aqui, o rapaz, está envolvido na história do Basílio, o Joesley Batista, numa estrutura de corporação em que há um programa de integridade chamado compliance e que tem que investigar as práticas do próprio executivo, ele também vai estar envolvido num outro episódio de arbitramento de responsabilidades. São dois extremos. Se eu, voltando ao Bulov, se eu me fecho, se para mim o processo é o processo, e eu não entendo que o processo é um método entre os vários que eu preciso compreender, porque nenhum deles se fecha completamente, todos eles se influenciam reciprocamente, e eu estou na posição do sujeito da caverna que a gente vai ler daqui a pouquinho. Eu estou pensando na teoria como contemplação e não numa teoria que é simultaneamente entendimento e transformação. Entendimento e transformação. Então, essa aqui é apenas a parte inicial daquilo que a gente vai conversar. Eu peço a vocês, de verdade, um crédito e paciência. Vamos falar daquelas coisas do processo penal, algumas coisas, eu também não vou mentir para vocês, não falo de muitas coisas, não, porque vocês têm livro, abrem o livro, vão ler e vão aprender lá, não tem problema. Mas eu vou falar de algumas coisas mais próximas do processo penal na segunda, depois de 18h30. Na volta a gente vai continuar aqui tentando marcar um novo espaço da disciplina e produzindo alguma coisa que lá fora eles não têm nem ideia de que existe. Tá? Isso nos ajuda muito a combater. Como é que é lá o negócio lá do cachorro? Como é que é de vira-lata? A síndrome de vira-lata. Vamos ao intervalo.